Bom dia, colegas. Hoje nós estamos fazendo uma live num horário diferente, né? Nós estamos agora por hábito, agora o Simp aqui fazendo lives Sim. às terças, segundas ou terças-feiras, às 19 horas. Hoje nós estamos recebendo uma visita ilustre aqui no sindicato, direto da terra de Ariano Suassuna, da terra de Celso Furtado, Assis Chateaubriand, Augusto dos Anjos, da nossa querida Paraíba. Estamos recebendo o nosso querido colega do Ministério Público da Paraíba e coordenador da Federação Nacional dos Trabalhadores do Ministério Público, nosso estimado colega Aloísio Carneiro Júnior. Tá? Aloísio, seja bem-vindo. E eu gostaria que tu explanasse um pouco para os colegas aqui do Rio Grande do Sul, um pouco da tua trajetória no serviço público, por favor. Muito obrigado, Ledu. Obrigado, Jodá, pela oportunidade de estar aqui no Rio Grande do Sul, conhecendo o sindicato de vocês. Na realidade, eu ainda não conhecia, conhecendo a estrutura do Simp, e falando com os colegas servidores do Ministério Público do Rio Grande do Sul, e também aos colegas servidores do Ministério Público da Paraíba, que nos assistem nesse momento. Nós temos uma trajetória sindical nova lá no Estado. O nosso sindicato é um sindicato novo, ele tem apenas 2 gestões, entrando para a terceira. Tivemos agora uma eleição, o companheiro Daniel Guerra foi reeleito e agora elegemos outro colega, Felipe Tibério. Eu venho de uma história mais antiga, lá para trás, sou advogado, fiz movimento estudantil na universidade, tive o prazer de, enquanto estudante, estagiar no Centro de Defesa dos Direitos Humanos, que na época era presidido por Vanderlei Caixa, na época, escritor conhecido, um historiador no tempo da ditadura, então ele combatia a ditadura e tudo. Não existia naquela época, não existiam os movimentos de terra hoje organizados, como os Sem Terra, e os Centros de Defesa dos Direitos Humanos, eles cuidavam de dar esse apoio ao homem do campo nas frentes produtivas de trabalho lá no Nordeste, lá na Paraíba. E eu venho com essa experiência política, venho de família política também no Estado, trabalhando sempre na linha de defesa do trabalhador, e ingressei no movimento sindical, uma questão até por aptidão natural dentro da minha instituição. Eu acredito que eu encontrei um espaço próprio dentro daquilo que eu faço bem, que é me dedicar ao Ministério Público, como servidor hoje já com 32 anos no Ministério Público. E hoje eu faço uma atividade sindical muito proativa, estou na FENAMP, sou coordenador executivo da FENAMP, na pasta de assuntos legislativos, defendendo bandeiras essenciais para a nossa categoria, defendendo o direito a voto, defendendo a ampliação dos espaços democráticos dentro do Ministério Público, a nossa participação mais efetiva no Conselho Nacional do Ministério Público, e também defendendo o direito à advocacia. É o tema que nos traz aqui, defendendo que o servidor tem, sim, o direito de advogar. E nós, servidores do Ministério Público, exercemos atividade meio. Então, não há porquê ou a OAB ou o CNMP vir a proibir a nós servidores de advogar. Então, essa é uma corrente dominante hoje, que vim aqui abordar esse tema com vocês e passar a experiência da Paraíba. Obrigado, Luiz. Só um esclarecimento. Qual é o teu cargo lá no MP da Paraíba? Eu sou técnico. Técnico, tu pode falar um pouco sobre como é que está essa luta lá em Brasília com relação ao exercício da advocacia? A ANSEMP ingressou com uma DIN, há algum tempo já, questionando uma resolução do Conselho Nacional, a DIN 5454, e as lutas lá, tanto no Congresso Nacional quanto no Judiciário, como é que está? Veja só, houve uma edição de uma resolução do CNMP, essa resolução, se não me engano, lá em 2008, que pegou todo mundo de surpresa. Essa resolução do CNMP, na realidade, ela foi uma extensão por conta do PCCR e do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, ela abriu uma lacuna e o CNMP veio e vedou o exercício da advocacia aos servidores do MPU e estendeu aos servidores do Ministério Público Estadual. E com isso, em 2008, nós fomos surpreendidos com
com essa resolução, né? Lá na Paraíba, uma realidade bem própria, né, nossa, alguns colegas se sentiram atingidos com essa resolução e outros não. Outros colegas encontravam e diziam, Luiz, isso aqui não me atinge, né? Eu estou inscrito na ordem já há tanto tempo, né? E não é agora, por força de uma resolução, que nós vamos ser impedidos de advogar. Eu também me sinto assim. Eu sou inscrito na ordem desde 93, minha inscrição é 8120, inscrição bem antiga no Estado, né? E por conta daquela resolução de 2008, eu não iria deixar de advogar, né? Em seguida, veio o nosso PCCR. Aí vem um ponto importante, Jodá. Quero isso, Luiz. Nosso PCCR de 2015. Tá. Eu te fiz essa pergunta porque nós estamos numa luta, né? Só fazendo um parênteses, pelo plano de carreira aqui no Rio Grande do Sul, e na segunda-feira agora, a partir das 16 horas, finalmente foi marcada uma reunião que será aberta as negociações para nossa conquista do plano de carreira aqui, né? Mas aí fechando parênteses, então no PCCR de vocês, de 2015, de forma foi tratado? O nosso PCCR ele foi, na realidade, um divisor de águas, né? O projeto saiu do Ministério Público para a Assembleia, ele saiu um projeto vetando a advocacia, uma vedação total do exercício da advocacia. E nós, o sindicato, trabalhamos junto com a bancada do governo na época e conseguimos, através de uma emenda de plenário, na hora da votação, né, alterar esse artigo. Então, aí nós conseguimos, através de uma emenda de plenário, alteramos o artigo, né, e remetemos essa vedação para o Estatuto da Ordem. Porque lá no Estatuto da Ordem não existe a previsão de vetar o exercício. Apenas contra a fazenda que ele remunera e contra onde o Ministério Público atua, né, ou como fiscal da ordem. As fossem as determinadas pelo Estatuto da Ordem. Né? E na sequência disso tudo veio aquela súmula 02 do Conselho Federal da Ordem, né? Uma súmula que os colegas podem acessar, uma súmula ridícula, inclusive, uma súmula ridícula, Jodá, porque ela trata servidores como membros, ela confunde as nossas atuações, né? E ela foge totalmente da realidade da atividade que exercemos na instituição. Sim, ela veda o exercício para os membros do Ministério Público e aí, quando os servidores tentam adquirir a licença para advogar, isso não. É membro do Tu é membro, só não iguala o nosso salário, né? A realidade o nosso salário fica um pouco desigual. É incrível isso. Tem essa realidade aqui, tanto dentro da instituição, né, que é para os membros tudo ou quase tudo, para os servidores nada. E do lado de fora nós somos membros. Do lado de fora nós somos membros. Nós somos do todo. E eu viu, Jodá, abrindo um parênteses aqui, eu me recordo muito bem que em alguns momentos em Brasília, em algumas lutas onde os interesses eram comuns, né, eles nos tratavam como iguais. Né? Ledu se recorda muito bem que a CONAMP se integrou conosco em algumas lutas lá em Brasília, onde mexia com eles, aí nesse momento era oportuno ter os servidores junto deles. Eu devo dizer que isso aí não ocorre, né? Com certeza. Ocorre aqui no Rio Grande do Sul, tem algumas peculiaridades, né? Às vezes acontece essa procura assim, de diálogo. Bom, são lutas, né, que às vezes fazem parte da política, né, Luiz? Fazem parte. Na busca pela conquista de direitos dos servidores, né? Principalmente nós, como entidade sindical, né, os representantes de classe, né, nós temos que fazer a política. Né? Eu queria lembrar aos colegas da Paraíba, do Rio Grande do Sul e demais estados que estejam assistindo, que existe um livro, né, que foi um trabalho aqui de conclusão de, não lembro se era doutorado, eu acho, ou especialização do colega Daniel Santana Bittencourt, é um colega aqui do Rio Grande do Sul, né, servidor do Ministério Público, na Promotoria de Justiça de Torres, né, que no momento até é diretor do sindicato. Os servidores do Ministério Público podem advogar
um estudo sobre a inconstitucionalidade da vedação ao exercício da advocacia pelos servidores do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, inclusive com o prefácio do Dr. Vinícius de Melo Lima, que é promotor de justiça, né? Então é uma obra bastante densa, profunda, um trabalho brilhante do colega Daniel. Acho que nós já entregamos, inclusive, exemplares lá para o pessoal da Paraíba, né? Já. Em todos os nossos congressos da Federação e da ANSEMP, nós sempre levamos exemplares lá, distribuímos, os colegas dos demais estados têm demonstrado um grande interesse em ter a obra, né, exemplares da obra. E, mais uma vez, está aqui. Recomendo a leitura. Se os colegas tiverem interesse em adquirir o livro, entre em contato conosco que a gente faz a entrega para vocês com o maior prazer. Tá? Porque isso é uma demanda não só aqui do Rio Grande do Sul, uma demanda nacional, né, como vocês podem ver já de algum tempo já na Paraíba. E as entidades nacionais, a ANSEP, a FENAMP, têm sido parceiras, né, Luiz? Tem feito um trabalho brilhante lá, tanto no campo político, no Congresso Nacional, quanto no campo jurídico, junto ao Conselho Nacional, junto ao Supremo Tribunal Federal, no aspecto de vencer essa questão e permitir que os servidores dos Ministérios Públicos Estaduais possam advogar. Né? Jodá, eu queria deixar bem fixado aqui para vocês, aqui do Rio Grande do Sul, vocês estão vivendo um momento importante, que é a construção do PCCR de vocês, do plano de carreira, né? E é nesse momento onde vocês têm que estar atentos a esse ponto da advocacia. Porque, no meu caso específico, e de muitos colegas Brasil afora e lá na Paraíba, nós temos uns 2 colegas com liminar, eu ingressei com uma ação ordinária, né? Uma ação ordinária, e consegui uma liminar. O meu processo está concluído para julgamento na primeira vara federal de Brasília, né? E eu espero que consiga êxito nesse julgamento. Se não for o primeiro, mas será um dos primeiros julgamentos favoráveis ao direito à advocacia de servidor do Ministério Público. Hoje na Paraíba, há servidores que advogam ou ainda estão na... Há servidores que advogam, os servidores antigos, que são inscritos na ordem anterior à resolução, eles não se sentem atingidos, né? E tem uns 2 ou 3 colegas que advogam sim. Eu estou com a liminar, tem outro colega que está com a liminar, né? No meu caso eu já estou esperando o julgamento do mérito. Né? E em relação a vocês do Rio Grande do Sul, é importante que o PCCR de vocês contemple isso, essa liberação. Nós lá da Paraíba estamos à disposição para mandar o material nosso, o que for necessário. Vocês podem usar como uma simetria a experiência nossa, né, que a Paraíba fez. E se sair daqui do Ministério Público para a Assembleia já construído isso, remetendo para a OAB, aí é uma grande vitória para vocês, porque no caso da concessão do liminar, não tendo a vedação na lei estadual, ajuda muito a gente conseguir. Enquanto a ADIM não é apreciada pelo STF, os colegas Brasil afora vão ganhando suas ações, em sede de mandato de segurança ou de ação ordinária, como o caminho que eu ingressei. Né? Alguns colegas eles entendem que é melhor o mandato de segurança. Né? O mandato de segurança, por entender, entre aspas, que existe o direito líquido certo. Né? O direito líquido certo. Eu com um advogado que ingressou com a minha ação, nós entendemos que seria melhor o caminho da ação ordinária. Né? E eu ataquei individualmente a súmula 02 do Conselho Federal da Ordem. Né? Outros colegas atacaram a decisão da OAB local. Né? Uns tiveram êxito, outros não. Né? Os colegas estão tomando caminhos bastante distintos. Né? Quem está atacando a súmula, que é uma súmula muito frágil, é uma súmula que nivela membros e servidores, está obtendo êxito. Então, se o colega me perguntar, Luiz, qual o caminho que você recomenda para ingressar com a minha ação? Eu recomendo a ação de atacar a súmula 02 do Conselho Federal. Nós temos uma peculiaridade aqui no Rio Grande do Sul, que existe uma lei que veda, né, o exercício da advocacia por parte dos servidores públicos do Rio Grande do Sul, do MP do Rio Grande do Sul. Então, nós realmente, de repente, aqui
aqui, peculiarmente no Rio Grande do Sul, o caminho talvez passe até por uma nova lei, né? E temos uma janela de oportunidade agora com o nosso plano de carreira. E lá em Brasília, no Congresso Nacional, como é que está a questão dessa luta lá? Jodá, nossa luta é muito desigual, na realidade, né? Nós estamos bem estruturados através da FENAMP e da ANSEMP, mas somos entidades ainda, né, que estamos iniciando, né, frente à atuação lá da CONAMP, né? Mas tivemos agora alguns avanços em relação à PEC do voto, né? Tivemos a relatoria da PEC 147 definida, né, através do colega Tony Tavra, lá do Ceará, fez uma atuação brilhante. Como sempre, né? Tony sempre na vanguarda aí, e conseguiu definir essa relatoria lá na CCJ da Câmara, né? E agora vamos caminhar com a PEC na CCJ, né? E na realidade o que mais nos interessa, na minha maneira muito simplória de ver, é que a CCJ recepcione a nossa PEC e que a gente consiga um parecer pela constitucionalidade dela. Sabe, Jodá? A constitucionalidade da PEC, na hora que a CCJ ela apreciar e sair um parecer do relator, colocar em plenário para votação, e dizer, ó, a PEC é constitucional, a gente vai começar, em todos os estados do Brasil, a provocar as assembleias locais e tentar, nos estados, mudar as nossas leis orgânicas, mudar a Constituição Estadual, né? Porque hoje, da forma que a situação se encontra, se a gente for à Assembleia local e tentar alterar a Constituição, a Assembleia vai dizer é inconstitucional, porque fere a Constituição Federal. Então, o que é que acontece? A gente, com parecer em Brasília, não precisa nem ser votada, a PEC não precisa nem ser votada e apreciada pelo plenário da Câmara. Mas apenas o parecer e a aprovação da CCJ pela constitucionalidade da PEC, então já abre uma alternativa para a gente provocar as assembleias, né, e abolir a questão da nossa alteração ser inconstitucional. E hoje a relatoria está com o deputado, qual é o nome do deputado, sabe? Capitão Wagner, né? Wagner, do Ceará, né? Do Ceará, né? Está em prazo para a relatoria, né? E já fizeram contato com ele, já naturalmente, né? E fazer um trabalho de assessoria lá no gabinete do deputado. É um excelente trabalho da ANSEMP, da FENAMP. Nós acreditamos que realmente, pelo menos o parecer favorável, né? Quem sabe até a mudança na Constituição mesmo, prevendo o direito ao exercício do voto para a formação da lista pelos servidores, realmente mudaria o nosso parâmetro, né, de tratamento no âmbito dos estados. Nós entendemos que é uma luta justíssima, que nós queremos um Ministério Público democrático, né, democrático para fora e para dentro também, né, Ministério Público interno. E, mais uma vez, aqui o SIMP do Rio Grande do Sul agradece muito o trabalho da Federação e da Associação Nacional nessa luta aí também, né. Vocês fizeram uma eleição paralela agora também há pouco tempo, né? Fizemos agora. Na Paraíba, né? Conta um pouco sobre essa experiência. Essa eleição nós já fazemos há 3 anos, né? Fizemos inclusive a primeira com uma campanha de muita divulgação, com outdoor na cidade, né? E agora estamos na terceira, né? Fizemos uma campanha de rádio, fomos aos programas de rádio mais ouvidos da cidade, né? E os servidores foram em massa votar, né? E tivemos o resultado, já divulgamos o resultado lá, e é um avanço, né? A aceitabilidade por alguns membros é boa, por outros nem tanto, como é de se esperar, né? Mas a gente tem que marcar posição. Nós servidores temos que marcar posição. Essa é a nossa política. A política dos membros é uma política diferente. Eles, quando eles quiseram, né, votar e ser votado para Procurador-Geral de Justiça, eles foram buscar os seus caminhos e os seus recursos. Nós estamos buscando os nossos. Os nossos. Inclusive agora tomamos conhecimento que o CNPG, na última reunião do CNPG, eles pautaram a PEC do voto. Você viu, né?
tinha uma lista de temas, né? E lá no finzinho... No finzinho, PEC do voto, né? Então, assim, o que acontece? Nós estamos incomodando. O primeiro item lá. Nós estamos incomodando, né? É um sinal de que realmente é uma atuação relevante das instituições, das entidades nacionais. Isso. Realmente é um tema muito importante para nós. É bom, né? Tem um sinal de importância, né? Importante. Botam no finalzinho para pedir a inversão de pauta, né? Lá no fim, lá para todo mundo ler, assim, só quem tem paciência ver no fim lá, né? Mas dizem que os últimos serão os primeiros, né? É verdade. Certamente lá foi a gente foi pedindo a inversão da pauta. Assim, nos preocupa, né? Só interrompendo um pouco, nos preocupa um pouco, né? Um pouco, porque a gente já sabe que vai vir uma ação pesada aí da CONAMP, né? Da CONAMP em relação a isso. Mas a gente tem que se fortalecer, né? Estar aqui junto com vocês, junto com os outros sindicatos, estar em Brasília, né? Evitar todos os esforços para a gente também estar marcando nossas posições e combatendo. E a participação dos colegas lá na Paraíba nessa última eleição paralela, como é que foi? Não, foi uma participação maciça, né? Maciça. Tivemos também a eleição do sindicato, né? A nossa diretoria, né, reelegeu o nosso grupo já pela terceira vez consecutiva. O presidente agora é o colega Felipe Tiberi, né? E o vice continuou, Carlos Henrique. Eu estou como secretário do sindicato, né, com uma atuação há mais de 2 anos, e estamos aí na luta. E vocês procuraram os candidatos a procurador-geral também para entrevista, mandaram questionário, eles deram retorno? Como é que foi a participação dos candidatos em relação à eleição paralela? Fizemos questionário com os candidatos, entregamos aos 4 candidatos que existiam, né, 3 candidatos nos apresentaram, né, as respostas, tiveram a preocupação de responder aos servidores, apenas um candidato não respondeu aos servidores, mas os 3 responderam, né, e o resultado foi bom. Foi bom. Eu te faço a pergunta porque aqui no Rio Grande do Sul nós fizemos também agora em maio, né, nós tivemos agora também a eleição para Procurador-Geral de Justiça, nós tivemos em maio a votação. Durante o processo eleitoral, por parte dos membros, nós fizemos a nossa, né? Também teve uma grande repercussão em diversas rádios do estado. Eu dei entrevista, inclusive, nós demos entrevista. O governador foi pautado pela maior emissora de rádio do estado, ao vivo, se ele acataria o resultado da eleição dos membros e levaria em consideração a votação dos servidores. Né? Até o governador, na ocasião, deu uma declaração interessante, dizendo que ele não era obrigado a nomear o mais votado entre os membros e que levaria em consideração a votação dos servidores. Né? Para nós foi um tremendo avanço. Nós já tínhamos um histórico de eleições paralelas de anos anteriores, e realmente essa nossa em maio foi uma eleição histórica. Por realmente a participação foi muito expressiva. Tivemos mais de 800 votos num universo de 1.700 efetivos, né? E foi bastante significativa. Podemos dizer até que sacudiu a instituição aqui. E é um exercício que, a partir de agora, nós vamos manter. E também houve alguns membros apoiando, outros contrários, a grande maioria dos servidores apoiando. E aos que eram contrários, nós usávamos justamente esse argumento. Nós temos que nos pautar, temos que marcar a posição, nós temos que definir a nossa posição no terreno, né? Nós temos que nos manifestarmos. Nós não podemos passar, a gente usou muito essa expressão durante o processo eleitoral, visitando as promotorias, explicando o porquê da votação. É que assim, nós não podemos passar despercebidos durante o processo eleitoral. Nós temos que nos tornar visíveis, né? Pautando principalmente um dos objetos dos questionários enviados aos candidatos. Era a questão do plano de carreira. Né? Dos 3 candidatos, um chegou a visitar a sede do sindicato com a sua chapa. Né? Os outros candidatos responderam os questionários, nós enviamos convites para todos, mas apenas um veio, né? Que é um movimento
interessante, de respeito. E foi um exercício muito salutar, a categoria gostou bastante. Nós sabemos que tem em Pernambuco também, né? O pessoal de Pernambuco também faz a eleição paralela. E a gente sempre estimula, tanto aqui no Rio Grande do Sul, a maioria, a máxima adesão dos colegas, e também nas oportunidades que nós temos de conversar com os colegas dos demais estados, nós sempre estimulamos, façam eleição paralela, insistam nisso, é um movimento de acumulação, né, Luiz? Nós temos que continuar insistindo que no momento a gente vai ter uma visibilidade e um respeito, né? Uma consideração, né, por parte dos membros do Ministério Público do Estado. Bom, nós temos questionamento, alguma participação dos colegas? Aloysio, quer fazer considerações finais? Em relação ao que você estava falando, só para a gente finalizar, né, o Estado de Pernambuco, né, com o colega Ribamar, né, e o Ronaldo, os meninos lá e outros, eles têm feito um trabalho muito interessante nessa área. Inclusive, foi o único estado, primeiro estado do Brasil, a enviar projeto para a Assembleia Legislativa lá de Pernambuco, né? Então, o Pernambuco já tem avançado um pouco. O projeto foi para a Assembleia, eles têm discutido muito a democratização. Então, Pernambuco, através do trabalho do companheiro Ribamar, é referência nisso também, né? A gente está ali vizinho, né, coladinho ali com Pernambuco, né, dando apoio a eles. Quando a gente grita aqui, eles chegam para também nos socorrer, a gente chega lá perto deles, mas é de salutar o trabalho também dos colegas de Pernambuco. Mais uma vez, nossos parabéns aos colegas de Pernambuco também, realmente, né, são vanguardistas nessa questão da PEC do voto. Né? Aloysio, eu quero te agradecer do fundo do coração a tua visita aqui ao nosso sindicato. Para nós, assim, é um prazer enorme receber os colegas dos demais estados. O SIMP do Rio Grande do Sul, eu digo o SIMP do Rio Grande do Sul porque nós temos o SIMP de Santa Catarina também, né? Um abraço para o colega Gilmar lá. Mas nós aqui do Rio Grande do Sul, nós somos solidários, podem nos chamar em qualquer uma das batalhas da ANSEI, da FENAM, vocês sabem que podem contar conosco aqui do Rio Grande do Sul. Tá? E agradecer a assistência dos colegas do Rio Grande do Sul, da Paraíba, dos demais estados que estiverem assistindo. E mais uma vez, é um trabalho que o SIMP aqui tem feito, agora essa modalidade das lives, né? Que é uma experiência que tem dado um grande resultado. Nós queremos permanecer com essa política de comunicação com todos. Um abraço a todos, uma boa sexta-feira e um bom final de semana.